So, we've got a #1 deluxe meal. Is there anything else I can get you? Yeah, I'd also like a good night's sleep. Excuse me, sir? You know, the I didn't struggle all night with my uncomfortable CPAP mask, or something like the my wife didn't kick me out to sleep on the couch because of my constant tossing and turning. Sir, we don't have anything like that here. I think what you're looking for is Inspire. It's an implant that works inside your body to treat sleep apnea without a CPAP. That way you can breathe normally and rest more soundly. Come on! Oh, he sounds angry. Inspire is the only FDA-approved sleep apnea treatment of its kind. It's helping tens of thousands of people finally get restful sleep. To learn more, visit InspireSleep.com. That's InspireSleep.com. Inspire, sleep apnea innovation. Inspire is not for everyone. Talk to your doctor to see if it's right for you, and review important safety information at InspireSleep.com. Eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E aí, Ju, tudo bom? Tudo, Carla. Estamos aqui hoje para mais um episódio muito especial para vocês. Sim, hoje contaremos a perturbadora morte de Shanda Shar. E eu vou te falar que eu pesquisei bastante sobre esse caso e é realmente muito chocante, né, Ju? É um episódio muito chocante. E esse foi um episódio que eu fiz o roteiro e que eu vou explicar por que eu fiz o roteiro, né? Porque no nosso caso da semana retrasada sobre a família Ken, que foi o nosso episódio 134, nós falamos bastante do David Ken, que foi o protagonista desse caso, né, do 134, que foi um policial por mais de 10 anos. E 8 anos antes do caso que contamos no episódio da família Ken, o policial David Ken foi acionado para verificar uma cena do crime, após alguém encontrar um corpo. E esse caso foi tão chocante que o David Ken chegou a dar entrevistas, falou publicamente do caso, e ninguém imaginava que o David Ken se envolveria em um true crime ainda maior que o caso que contaremos hoje. E aí essa foi minha motivação, que eu falei assim, gente, não, eu já fiz o roteiro do David Ken e agora tem que fazer esse roteiro do caso da Shanda Shar. E aí falei com a Carla, também gostou do caso, e aí foi isso, decidimos trazer. Então, para quem ainda não anotou aí, que a gente falou bem rapidinho, o episódio que fala da história do David Ken, da história que envolve a família Ken, é o 134, e foi um react super legal que a gente fez com uma advogada, a doutora Rafaela de Otero, que, aliás, hoje eu encontrei ela hoje, fui levar uma caneca para ela. E quem for apoiador do Drinkzinho e gravar com a gente, a partir de agora a gente vai dar canecas. Então, olha que legal, tem que apoiar a gente. Bem legal, né, Ju? Muito legal. A caneca tá linda, gente, maravilhosa. Então vamos voltar ao caso de hoje. Só que antes eu vou deixar um aviso, tá? Dessa vez eu vou falar que o caso é muito chocante, revoltante, perturbador, envolve crianças e certamente é o caso mais pesado que eu já fiz aqui pro canal. Então fiquem à vontade se quiserem pular esse caso. Realmente, gente, eu conheço a história e é pesado, é triste pra caramba. E eu acho que a motivação também é muito cruel, né, Ju? Pois é, muito cruel. Então vamos lá para o caso de hoje, galera. Bora! E na manhã do dia 11 de janeiro de 1992, 2 irmãos que estavam caçando na cidade de Madison, no estado de Indiana, encontraram um corpo na beira da estrada. Eles inicialmente pensaram que era algum tipo de manequim, mas ao chegar perto, descobriram que era um corpo queimado de uma criança. Aliás, gente, só falar uma coisa aqui com vocês. Se um dia eu estiver vendo uma trilha e ver um manequim, eu vou ter certeza que é um corpo antes de chegar perto. Quem ouve muito True Crime fala, nunca é um manequim, né? Tem outros podcasters aí, quem ouve sabe quem é que eu tô falando, que nunca é um manequim. Jamais é um manequim. Então eu tenho muito medo de encontrar um manequim numa trilha. Morro de medo. Meu maior medo. Qual é o meu medo da trilha? Encontrar um manequim. Sim. No caso, um corpo. Exatamente. E aí eles ligaram, né? Esses irmãos ligaram para o 911 e o policial estadual David Ken foi acionado para ir ao local.
O corpo estava numa posição que poderia ser interpretada como uma posição sexual. Eles inicialmente pensaram que era algum tipo de manequim, mas como a gente falou aqui, nunca é um manequim, sempre é um corpo. E nesse caso, era um corpo de uma criança, que mais tarde seria identificada como Chanda Scherer, de 12 anos. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa aqui com a Carla. Quando eu vi essa cena do crime, uma criança de 12 anos queimada, eu só conseguia pensar no caso do Lucas Terra, brilhantemente gravado pela Carla Moraes e pela Daiane Polizel, né, Carla? Sim, esse é um outro caso, no caso brasileiro, né, que aconteceu em Salvador. E para quem ainda não ouviu, tem lá no Spotify, também todas as plataformas de podcast, uma série que eu fiz junto com a maravilhosa Daiane Polizel, do Composição de um Crime, que a gente conta toda a história. Tem entrevistas, tem investigação, tem documentos da perícia e tem muita coisa interessante, muita coisa nova. Acho que muita gente já conhece o caso, mas lá a gente traz muita coisa interessante. Então, recomendo todas as plataformas, caso Lucas Terra. E é muito triste também, no caso foi um outro adolescente, né, que teve seu corpo queimado. E tem outra coisa que esse caso, eu sei que o da Chanda tem uma similaridade com o caso do Lucas Terra, é que ambos os corpos, depois se descobriu que foram queimados vivos, é isso, Ju? Exatamente, foram queimados vivos, né? Então, são 2 cenas de crime de crianças novas, de 12 anos. Acho que o Lucas tinha 12 ou 14, Carla, se eu não me Ele tinha engano. 14 anos. Tinha 14 anos, um pouco mais velho, de crianças queimadas. Então, são cenas muito parecidas que, né, a gente fez essa ligação. Sim, muito brutal, galera. Então, assim, quem quiser parar, a hora é agora, porque a gente já deu um spoiler aí que é um caso pesado. Pois é. E aí, né, voltando ao nosso caso, esses irmãos, eles encontraram esse corpo dessa criança de 12 anos, queimado. Eles ligaram para o 911 e o policial estadual David Kahn foi acionado para ir ao local. E o corpo estava numa posição que poderia ser interpretado como uma posição sexual. E eles logo perceberam que o rosto e as mãos da vítima estavam mais queimados que o restante do corpo. E isso parecia ser uma tentativa de esconder a identidade da vítima, né? De queimar o rosto e as mãos, e aí você tem uma dificuldade de identificar a vítima. Mas como Madison era uma cidade muito tranquila, a polícia logo pensou que o assassino não seria da cidade. E pela natureza do crime, imaginaram que se tratava de um predador sexual, um agressor sexual de crianças, ou de um crime de vingança envolvendo traficantes. Só que eles estavam completamente errados. E o crime vai se tornar ainda mais chocante quando todos descobrirem que a autoria desse crime brutal envolvia outras meninas, adolescentes da cidade. Então vamos falar da vítima, a Chanda Renee Scherer. Ela nasceu em 6 de junho de 79, no estado de Kentucky, Estados Unidos, e ela era filha de Jacqueline e Stephen Scherer. Os pais dela se separaram e ela passou a morar só com a mãe. E na infância, a Chanda praticava vôlei e softball, além de se tornar uma cheerleader, uma líder de torcida. E a Chanda era uma garota super sociável, fazia amizade fácil, sempre foi muito popular e vivia cercada de amigos. A Chanda também sempre foi muito próxima à sua mãe, elas sempre foram muito amigas, e apesar dos pais da Chanda serem separados, eles conseguiram ali manter uma relação cordial, e a mãe da Chanda super estimulava ali que a filha também passasse bastante tempo com o pai, e essa foi a principal motivação para que no ano de 1991, quando a Chanda estava com 12 anos, a mãe e a filha se mudaram para a cidade de New Albany, no estado da Indiana, onde o pai da Chanda e a madrasta dela também moravam. E aí a Chanda podia aproveitar um pouco mais a companhia do seu pai. E com essa mudança de cidade, veio também a mudança de escola. Mas isso não era problema para a Chanda, já que ela tinha mudado de escola várias vezes, e era super social, e ela também adorava fazer novos amigos. Só que um pouco depois de entrar na escola, nessa nova escola, a Chanda começou a sofrer bullying de uma menina de 14 anos, chamada Amanda Heffrin.
A Amanda gostava de implicar com as novas alunas, com as calouras, e ela era uma menina conhecida por ser bem briguenta mesmo. E teve uma hora que a Shonda respondeu essas implicâncias da Amanda, que não gostou nem um pouquinho dessas implicâncias, e a Amanda simplesmente pulou em cima da Shonda, jogando a menina no chão. E as duas começaram a brigar e foram separadas enquanto rolavam pelo chão. E as duas acabaram na detenção da escola. E a pena estipulada foi de 1 semana de detenção juntas, ou seja, na mesma sala. A escola teve, a brilhante decisão, só que não, de colocar a menina de 12 anos que estava sofrendo bullying com a menina de 14 anos que fazia o bullying. Mas não rolou mais brigas. Pelo contrário, nessa semana juntas de detenção, elas superaram as desavenças, se tornaram melhores amigas e a amizade rapidamente evoluiu para um relacionamento amoroso. Em outubro de 1991, as duas vão juntas a um baile da escola e nesse baile que a Shonda conhece a Melinda Loveless, de 16 anos, que era ex-namorada da Amanda Heifrin. E a Melinda era extremamente ciumenta e ficou louca de ciúme ao ver a Shonda com a Amanda, com a ex-namorada da Melinda. E a Melinda e a Amanda haviam namorado há 2 anos atrás, mas os ciúmes intensos da Melinda desgastou a relação. Mas apesar desse término do namoro, elas nunca pararam completamente de se ver e eventualmente elas se encontravam e ficavam. Mas com a chegada da Shonda, as três passaram a viver um triângulo amoroso intenso, porque em alguns momentos a Amanda Heifrin estava com a Melinda e em outros momentos estava com a Shonda. Só que a Melinda não se aguentava de ciúme da Shonda. A Melinda já estava até namorando outra garota, mas o que ela realmente queria era ter a Amanda de volta. E ela chegou a dizer à Amanda que ela teria que escolher entre ela e a Shonda. E a Amanda escolheu a Shonda, o que deixou a Melinda furiosa. E a Melinda chegou a ameaçar verbalmente a Shonda. Ela disse: "Se você falar com a Amanda novamente, eu vou te matar." E a partir daí, a Melinda também passou a escrever cartas para Amanda, nos quais ela ameaçava que ia matar a Shonda. E a Amanda mostrava essas cartas para a Shonda. A Shonda sabia que estava sendo constantemente ameaçada. Só que a Amanda tranquilizava, colocava panos quentes e dizia que para ela não se preocupar, que eram só ameaças vazias e que a Melinda não ia fazer absolutamente nada. Mas quando a mãe da Shonda soube dessas cartas, ela imediatamente trocou a filha da escola para tentar protegê-la. A mãe da Shonda sempre falou que não via problema algum em sua filha manter um namoro homossexual, mas que aquela relação, aquele triângulo amoroso precoce e as ameaças por parte da Melinda não eram nada saudáveis, e por isso ela mudou a filha de escola e a aconselhou a se afastar da Amanda. Mas para a Shonda era muito difícil ficar sem a Amanda. E elas continuaram se vendo. É bem moderna a mãe da Shonda, Porque a gente está pensando aí nos anos 90, Que pouca gente entendia o relacionamento entre duas garotas, ainda mais ela tendo apenas 12 anos, Realmente, pois a atitude dela foi correta, porque ela viu que além do relacionamento, tinha coisas negativas que ele estava trazendo, tinha ameaças. Então, por esse motivo, ela trocou a menina de escola, não por causa do namoro em si, Exatamente, não foi uma questão de homofobia, foi apenas uma questão de segurança da filha. Estavam havendo ameaças físicas e ela também considerava que elas eram muito novas para terem sentimentos tão intensos, Porque com 12 anos é normal você começar a gostar dos seus colegas, das suas colegas, terem as primeiras emoções, mas você já está a ponto de ameaçar alguém porque tá pegando a sua namorada, realmente muito grave, Então acho que esse ponto que ela se preocupou bastante. Uma coisa que eu vejo, assim, que ela realmente ela era muito pra frente, porque 12 anos realmente eu acho que é muito criança. Eu, com 12 anos, acho que eu comia arranho e brincava de Barbie. Com as minhas Barbie com os cabelos tudo zoado. E nessas faixas etárias, assim, de 12 para 14 para 16 anos,
o grau de maturidade de uma criança, de um adolescente, varia muito. É diferente de uma pessoa na casa dos 20 anos, que uma pessoa de 20, 25 anos tem quase a mesma maturidade. Mas uma criança de 12, ela está passando ainda por todas as transformações do seu corpo, a de 14 também, mas uma adolescente de 16 anos, ela está num nível de maturidade muito superior, né? Nessa faixa etária, eu acho que é bem gritante essa mudança, tanto na questão corporal, na questão de comportamento. Acho que a mente da criança ainda está se formando, acho que a mãe tem que instruir, tem que falar, e claro, não proibir, mas instruir a criança, e nesse caso a mãe viu que tinha muitas coisas ali, era um relacionamento muito conflituoso, não era uma coisa harmônica, né? Não era um relacionamento saudável. Tinha muita coisa por trás, né? Sim, com certeza. E apesar da Shonda, né, estar triste por não estudar mais na mesma escola que a Amanda, a Shonda se adaptou super bem na nova escola. E o seu humor, que não andava nada bem devido todo aquele estresse com a Melinda, se recuperou e ela parecia super bem humorada, já estava fazendo novos amigos. Só que o que a Shonda e a Amanda ignoravam completamente era que a mudança da escola não afastou os ciúmes da Melinda, que já estava formulando um plano para torturar e matar a Shonda. E vocês devem estar curiosos para saber quem é a Melinda, né? A ex-namorada da Amanda. Então, a Melinda Loveless nasceu na cidade de New Albany em 28 de outubro de 75 e ela era a caçula de 3 filhas. E os seus pais se chamavam Marjorie e Laurie. E o Laurie, o pai dela, né, foi convocado para o exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. E ele voltou da guerra marcado emocionalmente. E ele também se tornou um homem terrivelmente abusivo, principalmente com a esposa e as filhas. E o Larry também tinha um outro comportamento. Ele gastava impulsivamente todo o dinheiro que ganhava com ele mesmo, assim, principalmente com armas, motos e carros, e ele chegou a pedir falência nos anos 80. E era muito comum a Marjorie e as suas filhas passarem muita necessidade, né? Então elas buscavam comida na casa dos seus familiares, porque eles não tinham mais dinheiro, e também o Larry abusava sexualmente da sua esposa. Ele tinha também um fascínio ao vê-la fazer sexo com outras pessoas e obrigava ela a manter essas relações. Só que às vezes ele também sentia ciúmes e espancava a Marjorie. Ou seja, ele era um grande FDP. E ele estuprava a Marjorie com as filhas escutando dos outros cômodos da casa. Então, graças a esse embuste, né, as meninas tiveram uma infância muito traumatizante. E existe também um ponto controverso aí nessa história, se as meninas foram sexualmente abusadas por ele ou não. Porque tem um testemunho de um primo das meninas chamado Terry, e o Terry, ele foi molestado sexualmente pelo Larry enquanto ele tinha entre 10 e 14 anos. E mais tarde ele chega até a processar o Larry. E esse rapaz, né, o Ted, ele conta que ele viu as meninas sendo repetidamente estupradas por ele. Inclusive, ele narra uma cena muito horrenda, que a gente não vai entrar em detalhes, mas ele fala isso, mas as meninas seguem negando isso, elas falam que isso nunca aconteceu, tá? Mas ele narra isso ali com uma riqueza de detalhes, então fica aquela questão. Será que elas querem esconder isso para não trazer a público, ou se realmente isso não aconteceu, né? Bom, os pais da Melinda acabaram se divorciando devido a esses abusos aí do Larry. E o Larry entra para a Igreja Batista e se diz um novo homem, né? Um homem recuperado, um cidadão de bem recuperado. Eu já conheço essa história? Também, né? É Guilherme de Pádua é o nome dele? Não, acho que não. É Larry. Tem vários. Tem vários. Só que a Melinda, ela estava entrando na adolescência. E após uma infância terrivelmente traumática, e ela estava tendo problemas de comportamento. Sabe o que o pai dela fez? Levou na terapia? Não, definitivamente não. O pai dela, o Larry, providenciou, junto com outros membros da igreja, um exorcismo. Sim, gente, vocês ouviram direito. Um exorcismo.
Um exorcismo que durou 5 horas e que foi feito num quarto de hotel e que só estava ela e um pastor de 50 anos. E aí tem 2 questões. Primeira, que seria muito questionável tratar os problemas comportamentais de uma menina com exorcismo. Ela deveria ser levada para terapia. E o segundo ponto é que ele deixou a filha sozinha, a filha adolescente, sozinha no quarto de hotel com um homem de 50 anos, o que é um absurdo total. Então temos uma menina de 16 anos, a Melinda, que veio de um lar abusivo, que não teve apoio algum e agora estava planejando matar a sua concorrente em um triângulo amoroso, que seria a nova namorada da Amanda, né? A Shanda Shatter. Só que a Melinda, apesar de tudo, ela nunca tinha pensado efetivamente em matar alguém. Na verdade, ela procurava alguém que tivesse esse desejo assassino, e aí ela chama uma outra amiga dela que se auto-intitulava a Vampira Diana. Mas o nome dela não era Diana, era Laurie Tucker, de 17 anos. E a Melinda e a Laurie se conheceram alguns meses antes e se tornaram tão amigas que a Melinda passava quase o tempo todo com a Laurie. E a Laurie foi criada numa família muito religiosa e ela mesma já tinha sido muito assídua na igreja, muito presente, além de ser uma ótima aluna com excelentes notas, mas na adolescência ela entrou ali numa fase rebelde. A Laurie então raspou seus longos cabelos louros e começou a usar apenas roupas pretas e alegava estar tomada pelo espírito de uma vampira chamada Diana. E os pais da Laurie a puniam fisicamente. Eles batiam na filha e isso se tornou muito recorrente nessa fase aí de rebeldia, né? E a Laurie então acabou abandonando a escola e foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe. E ela também teve episódios de alucinações e passou alguns momentos de sua infância em hospitais psiquiátricos. E na adolescência, ela também teve episódios de automutilação e chegou a cortar os pulsos e ser levada para a emergência. E a Laurie se tornou fascinada com a ideia de matar alguém. E agora com a sua amiga, melhor amiga ali, a Melinda, que ela queria realmente matar alguém, a sua rival ali de um triângulo amoroso, era tipo a oportunidade perfeita para a Laurie colocar o seu desejo em prática e matando ali uma menina que ela sequer conhecia. E a Melinda e a Laurie fundaram um grupo chamado As Alternativas, que também reuniam outras garotas que tinham ali algumas afinidades. E a Laurie decide então chamar outras meninas também para chamar desse grupo, As Alternativas, para também participar desse crime. E aí ela chama uma dessas meninas, chamada Hope, de 15 anos, que também era do grupo, para ir num show na cidade. Um show que elas iriam no carro da Laurie. Só que os planos para aquela noite não eram somente ir ao show, mas também matar a Shanda. E chega o fatídico dia 10 de janeiro de 1992. A Laurie buscou a Hope para ir nesse show num parque de skate, só que a Hope chamou uma quarta amiga para aproveitar a carona para ir ao show. E essa quarta amiga chamava-se Toni, de 15 anos. E a Toni não conhecia ninguém no rolê. Ela só conhecia a Hope, que era sua amiga de infância. E logo que elas chegaram, a Laurie falou para a Hope: "Você contou para a Toni?" E a Hope disse: "Contei o quê?" "Que nós vamos matar uma menina hoje." A Toni ouviu aquela conversa, mas não acreditou que elas realmente iam matar alguém. E vocês vão ver que a única empatia real entre essas 4 meninas é com a Toni, porque ela realmente saiu de casa achando que tinha conseguido carona para ir um show, só que, na verdade, era uma carona para participação em um true crime. Além de que a Toni ela vai ter um arrependimento verdadeiro e ela também teve um histórico de muito sofrimento na vida. A Toni ela foi abusada sexualmente aos 9 anos de idade por um familiar e aos 14 anos ela foi estuprada por outro adolescente. E ela, inclusive, já havia tentado tirar a própria vida. E naquela noite do crime, ela estava se sentindo intimidada pela Laurie, que tinha uma personalidade dominadora, intimidadora. E mesmo com esse histórico de problemas,
Tanto a Toni quanto a Hope sempre foram boas alunas e até então nunca tinham se metido em problemas. E a Hope entrou para esse grupo As Alternativas e queria levar a Toni também. E as 3 meninas seguiram no carro e foram buscar a Melinda em casa. Quando a Melinda entrou no carro, ela mostrou a faca que elas usariam no crime, demonstrando que realmente havia uma vontade de cometer um crime aquela noite. Então, o próximo passo do plano seria buscar a vítima, né? Buscar a Shanda Shore. Mas a Shanda, ela não entraria num carro que tivesse a Melinda, né? Que era a pessoa que ameaçava ela abertamente por causa ali dos ciúmes da Amanda. Então, o que eles fazem? Eles escondem a Melinda no banco de trás, coberta com lençol, e ela estava ali debaixo segurando uma faca, e inventam ali uma desculpa para enganar a Shanda, né? E aí a Hope e a Toni vão lá, batem na porta da Shanda, dizendo que eram amigas da Amanda, que era a namorada da Shanda, que estavam ali para buscar ela, para encontrar a Amanda, no lugar que elas já estavam acostumadas a ir, que é o chamado Castelo da Bruxa. E o Castelo da Bruxa é uma casa abandonada numa colina, que se tornou um lugar de encontro ali dos adolescentes da cidade. Só que a Shanda, ela falou não. Ela disse que ela não poderia sair naquele momento, porque o seu pai não deixaria. Mas ela falou que é para elas voltarem à meia-noite, que o pai dela já vai estar dormindo, então elas poderiam ali sair escondido. Então as meninas vão embora, decidem ir lá para o show e só depois voltar e buscar a Shanda, então à meia-noite na casa dela. E durante esse show, a Hope e a Toni ainda fizeram sexo com 2 garotos no carro da Laurie. E elas não estavam ali acreditando que iam realmente matar alguém naquela noite, né? Elas achavam que ia ser só uma ameaça para Shanda, para ela ficar tão assustada e nunca mais ter coragem de ver a Amanda, sabe? Só que não era bem isso. Não, infelizmente. E por volta da 00:30, as 4 meninas voltaram para buscar a Shanda. Nesse momento, começou a cair a ficha da Toni que algo realmente poderia acontecer naquela noite. E ela se recusou a bater na porta da Shanda para atraí-la para sua morte. E com isso, a Laurie e a Hope vão lá chamar a Shanda, que achava que encontrara sua namorada Amanda na casa da bruxa. A Shanda entrou no carro, sem saber que a Melinda estava escondida na parte de trás, embaixo de um cobertor com uma faca. E, gente, só para lembrar, apenas a Melinda conhecia a Shanda. As outras 3 meninas nunca tinham visto a Shanda na vida. E durante a viagem ali para a casa da bruxa, a Shanda começa a conversar com a Hope sobre a Amanda, falando que gostava bastante dela, né? Falando da relação delas. E a Melinda estava escondida ali no carro ouvindo. E ficou super enciumada com aquela conversa. E daí ela resolveu aparecer e pegou uma faca, saiu do nada, já com a faca na garganta da Shanda e gritou: "Cala a boca!", já puxando o cabelo da menina para trás. E ela disse: "Fala que você roubou minha namorada ou eu vou cortar a sua garganta." E nesse momento, a Shanda percebeu que caiu numa armadilha e começou a chorar. Mas a coisa só foi piorando e a Melinda começou a mandar a Shanda tirar a roupa ali mesmo no carro para humilhá-la, mas também para torturá-la, porque naquela noite as temperaturas estavam próximas de 0 graus Celsius. Quando elas chegaram no Castelo da Bruxa, Shanda já estava desesperada, chorando muito. Elas amarraram os pulsos e os tornozelos da menina com uma corda e começaram a zombar dela. A Melinda dizia que o cabelo da Shanda era lindo e por isso iria cortá-lo. Elas tiraram os anéis dos dedos da Shanda e também o seu relógio do Mickey. A Melinda disse que a casa abandonada estava cheia de restos mortais e que os restos da Shanda seriam os próximos. Elas queimaram as roupas da Shanda na frente dela e disseram que ela seria a próxima a ser queimada. Só que aí elas perceberam que o fogo e a fumaça poderiam chamar a atenção das pessoas ali próximas e resolveram sair da casa abandonada. Então eles forçaram a Shanda a entrar novamente do carro e a Laurie decidiu levar o grupo para um outro lugar deserto perto da casa dela. Só que no caminho elas se perderam e tiveram que perguntar num posto de gasolina enquanto a Shanda estava amarrada na mala do carro coberta com cobertor. E nesse momento que elas estavam no posto de gasolina lá,
A Hope e a Toni ainda conversaram ali com 2 garotos, assim, super descontraídas, e também não mencionaram nada sobre a Shanda. Assim. Então, elas tiveram a oportunidade de salvar a menina, mas não fizeram nada, né? Então, o grupo, depois dessa parada no posto de gasolina, elas seguem o caminho e param numa floresta perto da casa da Laurie. E nesse momento, a Hope e a Toni já estavam bem assustadas e elas não queriam muito participar daquilo, né? E decidiram ficar no carro. Elas levaram a Shanda para outra casa abandonada, onde a Melinda começou a espancar a menina. Ela deu socos e joelhadas no rosto dela, até que os lábios da Shanda ficaram dilacerados pelo aparelho de dentes que ela utilizava. A Melinda começou a tentar cortar a Shanda com a faca, mas a Shanda lutava, mesmo amarrada, ela se mexia muito. E nesse momento, a Hope decidiu sair do carro e participar. E ela ajudou a segurar a Shanda enquanto a Melinda e a Laurie se revisavam para esfaquear a menina múltiplas vezes no peito, no abdômen e nas pernas. A Laurie pegou uma corda e estrangulou a Shanda até que ela desmaiou e perdeu a consciência. E elas acharam que a Shanda morreu e colocaram o corpo dela na mala do carro. Só que a Shanda acordou e começou a gritar. E a Laurie falou: "Deixa que eu resolvo." E abriu a mala do carro e esfaqueou a Shanda várias vezes novamente. E elas foram para a casa da Laurie, tomaram um banho, trocaram de roupa, jogaram runas para saber o futuro. Isso mesmo, gente. Jogaram runas. E eu fico imaginando que essas runas falaram, né? Provavelmente, será que essas runas falaram prisão para todas elas? Né? Né? E às 2 da manhã daquela noite, elas resolveram passear de carro novamente, ali com o corpo da Shanda ainda na mala. E para elas, a Shanda estava morta, mas elas começaram a ouvir a Shanda chorando novamente. E a Laurie pegou uma chave de roda, abriu a mala e bateu na cabeça de Shanda tão forte que a menina desmaiou. E a Laurie ainda falou para a Melinda: "Cheira a chave de roda para sentir o cheiro da morte." E elas fecharam a tampa da mala do carro e continuaram o passeio por horas. E, de vez em quando, elas paravam o carro e batiam novamente na Shanda com a chave de roda. Ao amanhecer, elas voltaram para a casa da Laurie, só que a mãe da Laurie acordou com os risos das meninas e ficou brava, porque ela trouxe várias amigas para casa sem pedir permissão para a mãe dela. E elas saíram novamente para levar a Hope e a Toni para casa. E nesse momento elas interagiram normalmente com a mãe da Laurie, como se nada tivesse acontecido, como se elas não tivessem torturado e tentado matar uma menina durante a noite inteira, sabe? Elas estavam rindo, brincando ali com a maior naturalidade. No caminho ali para deixar a Hope e a Toni em casa, elas ainda abriram o porta-malas, olharam para a Shanda e falaram: "Ela não parece tão gostosa agora." Gente, chocada. Gente, esse caso é realmente chocante. E só aí elas perceberam que elas tinham que se livrar do corpo, né? Elas tinham um corpo na mala. Então elas pararam num posto de gasolina e compraram 2 litros de gasolina em garrafas PET e dirigiram até um outro ponto deserto. A Toni se recusou a participar naquele momento e ficou no carro quieta, enquanto que as outras 3 meninas envolveram a Shanda no cobertor e arrastaram seu corpo para longe do carro. Nesse momento, a Shanda acordou novamente chorando e elas simplesmente jogaram gasolina do corpo da menina viva e queimaram a Shanda viva, chorando. E a última palavra que a Shanda falou foi mãe. Cara, esse caso é muito pesado. Quando eu vi essa parte... E é foda. Sim. E as 3 garotas voltaram para o carro rindo e às 9h30 da manhã foram tomar café no McDonald's. E no café da manhã elas fizeram piadas e disseram que as salsichas tostadas lembravam o rosto da Shanda queimada. E aí depois elas deixaram a Hope e a Toni em casa e a Melinda voltou para a casa da Laurie, assim, para um dia normal, como se nada tivesse acontecido. E a Amanda não sabia de nada, né? Porque, querendo ou não, a Amanda era o pivô dessa história. Imagina? Sim. Que loucura, né? Uhum. Bom,
Às 11 da manhã do dia seguinte, o corpo da Shanda é encontrado por 2 irmãos que estavam caçando. Então eles acham que era um manequim e só quando se aproximam perceberam que era um cadáver. O que também foi bem perturbador é que o corpo foi encontrado numa posição sexual. E acredita-se que a chave de roda também foi usada para sodomizar a Shanda. Então, para quem não sabe o que é sodomizar, é um termo aí antigo, né? Uma palavra de origem bíblica, usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. Sabia disso, Ju? Sodoma e Gomorra. Sim. E de acordo com a definição dos dicionários de língua portuguesa, sodomia é a prática de sexo anal entre um homem e um outro homem ou uma mulher. Mas no caso a gente está falando que elas usaram uma chave de rodas. Então vocês já imaginam que horror que foi isso, né? E a parte superior do corpo da Shanda estava bem queimado, né? Encontraram inclusive as garrafas PETs perto do corpo, ali cheirando a gasolina. E o pior de tudo, né? A autópsia revelou que a causa da morte da Shanda foi inalação de fumaça, somado às queimaduras graves. Então, ela estava viva mesmo. E depois de horas de tortura, sendo conduzida nua no carro, numa noite em que as temperaturas estavam próximas a 0, no final ela ainda foi queimada viva. E o legista afirmou que após mais de 20 anos de experiência e mais de 10 mil autópsias, esse foi o crime mais hediondo que ele já viu. Bom, e foi no dia seguinte que o pai da Shanda deu falta dela, da sua filha, também a mãe também deu falta dela, e eles fizeram então um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Mas os policiais logo ligaram o aparecimento do corpo com essa ocorrência ali da menina de 12 anos desaparecida e também confirmaram com registros dentários que era realmente a Shanda Sharer. No dia seguinte do crime, a Melinda procurou a Amanda, que estava ao lado de outra garota na escola sem saber de nada, absolutamente nada. E a Melinda contou para as duas, rindo, se exibindo, que tinha cometido o crime, que tinha torturado e matado a Shanda. A Amanda não acreditou, então a Melinda mostrou para ela uma meia ensanguentada da Shanda e disse: "Fica de boca fechada", num tom bem ameaçador, e deu um beijo na boca da Amanda, que estava ali em estado de choque, querendo fugir, querendo sair dali. A princípio, a Amanda vai manter silêncio, mas quem estava realmente histérica, perturbada e não conseguia ficar calada era a Toni. E a Toni acabou contando aos pais o que tinha acontecido. E às 8h20 da noite seguinte do crime, os pais da Toni a levaram para a delegacia e ela contou absolutamente tudo e entregou às comparsas. E disse que o nome da menina que mataram era Shanda. E também contou qual foi o motivo do crime. Ela disse que foi devido a um triângulo amoroso entre a Shanda, a Melinda e a Amanda. E no dia 12 de janeiro, as outras 3 meninas também foram presas. A polícia encontrou a chave de roda ensanguentada no carro da Laurie. E, gente, na mugshot delas, que é aquelas fotos da ficha criminal que a pessoa tira quando é presa, a Melinda e a Hope, elas estão sorrindo, parecendo felizes e plenas, sabe? Por serem presas por torturar e matar uma menina de 12 anos. A gente vai colocar as fotos no Instagram para vocês verem. É chocante, né? Uhum. E a mãe da Shanda, ela só descobriu a forma brutal que a sua filha morreu pelas telas da televisão, assistindo uma reportagem sobre o caso, porque ninguém da polícia tinha tido coragem de contar para ela, né, os terríveis detalhes desse crime. E o pai da Melinda acabou sendo preso pelas acusações de agressão sexual contra suas filhas, né, de acordo ali com o relato do primo e tudo mais, mas ele foi solto em 1995. E ele se matou aos 52 anos, se jogando de uma ponte em frente a um ônibus escolar. E já o pai da Shanda, né, da nossa vítima dessa história, ele ficou tão deprimido com a morte da filha que ele se entregou ao alcoolismo. Ele morreu aos 53 anos e ele foi enterrado ao lado da sua filha. Ele foi uma segunda vítima, né, do caso. Sim. E o julgamento das 4 meninas foi muito emotivo e começou em 16 de março de 1992.
E as 4 garotas foram julgadas como adultas e a promotoria pedia a pena de morte. No início de 1993, as 4 meninas concordaram com um acordo de confissão de culpa e se declararam culpadas de sequestro, tortura e assassinato de Chanda em troca de não pegar a pena de morte. A Toni, que cooperou com a polícia, pôde se declarar culpada apenas de sequestro. E antes de sair a sentença, a Toni tentou suicídio na prisão, tomando uma overdose de medicamento, e chegou a passar 11 dias na UTI antes de ser encaminhada para uma unidade de tratamento de saúde mental. A Toni foi condenada a 20 anos de prisão, mas foi liberada em dezembro de 2000, depois de cumprir 9 anos de cadeia. Já a Hope foi condenada a 60 anos de prisão, mas em 2004 ela apelou a sua sentença e conseguiu a redução para 35 anos. E ela foi liberada em abril de 2006, ou seja, ela ficou 14 anos presa. Na prisão, ela disse que encontrou Deus e renasceu, e esse bom comportamento também ajudou com que ela saísse da prisão antes do tempo previsto. Já a Melinda e a Lori também foram condenadas a 60 anos de prisão, e na audiência de sentença, uma culpou a outra, como se a culpa do crime fosse apenas de uma delas, e foi mútuo, né? Uma culpando a outra. A Lori foi colocada em liberdade condicional em 2018, depois de cumprir 35 anos de sua pena. A Melinda, ela trabalhou na prisão no setor que treinava filhotes de cachorro para acompanhar pessoas com deficiência. E essa atividade de adestramento representou uma espécie de remissão para a Melinda. Inclusive a mãe da Chanda, que dizia na época do crime que olhava para Melinda e só via um vazio, não via nada. Anos depois que ela viu um vídeo da Melinda adestrando os cachorrinhos, ela ficou com uma certa esperança de que, sabe, poderia haver algo bom ainda dentro da Melinda, sabe? Isso fazia com que ela acreditasse na humanidade de novo, tivesse uma crença nas pessoas. E a mãe da Chanda passou a doar um filhote por ano para esse programa de adestramento de animais por presidiários. E a Melinda foi colocada em liberdade condicional em setembro de 2019, aos 43 anos, após cumprir 36 anos em regime fechado. E esse foi o triste caso de hoje. E bota triste nisso, né, Ju? Muito. Eu acho que todo mundo viu as fotos da Chanda. Ela era uma menina linda, realmente. Tinha um cabelo Sim. bem cacheado, assim, um pouco avermelhado, meio loiro também. Muito bonita, com um sorriso muito cativante. E, gente, ela tinha 12 anos de idade. Ela estava começando a sua vida, começando a conhecer os seus interesses, a se apaixonar, a gostar de alguém. Ela estava se conhecendo. E é muito, muito triste imaginar que essas meninas planejaram esse crime, né? Uhum. Que elas foram atrás de alguém que tinha um carro, uma menina um pouco mais velha, que tinha o quê? 17 anos, que é a Lori. Outras pessoas para ajudar. E por sorte a Toni estava lá no meio e abriu a boca, resolveu ir até a polícia. Porque talvez ia demorar muito mais tempo para chegar no nome delas, né? Porque, gente, eram crianças, eram até adolescentes. E eu acho que a Toni, de uma certa forma, ela também foi um pouco vítima dessa história, sabe? Ela tentou suicídio depois, ela não aguentou. Ela poderia ter salvado a Chanda? Poderia, mas eu acho que como ela tinha 15 anos, ela não tinha maturidade, ela estava se sentindo intimidada pela Lori. Sim. E isso afetou muito a tomada de decisões dela. E realmente ela foi punida, né? Ela teve uma pena de 20 anos, ela cumpriu 9 anos, mas de uma certa forma, eu acho que devido à imaturidade de uma menina de 15 anos, ela também foi vítima, porque esse crime também afetou muito psicologicamente a Toni. E se você vê o histórico de vida de todas essas garotas, todas elas passaram por algum tipo de violência na sua vida, na sua infância. Mas isso não justifica, claro, não justifica. Mas eu acho que são planos muito macabros. E é aquela coisa de manada, eu acho, né? Aquele efeito manada. Elas se sentiam ali muito, sei lá, hardcore, que elas achavam que elas iam conseguir fazer esse crime, que elas iam sair impunes, que elas eram muito fodas. E, gente, não tem crime, sabe? Não tem crime perfeito. A gente sempre conta casos aqui que é muito difícil um crime perfeito. E, gente, elas rodaram pela cidade com essa menina. Tinha provas da passagem dela, tinha provas
no carro, né? Várias evidências. Mas a ida da Tony até a polícia fez com que o caso fosse solucionado quase que imediatamente, né? Então, a polícia nem teve tanto trabalho, né? Assim. Isso. E nessa história apareceu o nosso amigo David Camm, que hoje tá solto, tá livre, tá feliz, tá casado. Eu pesquisei sobre a vida dele, ele tá namorando. E ele foi o policial aí na época que... Quem não sabe a história do David Camm, a história da família dele, é uma história pesadíssima também, muito triste. Que é uma história de uma pessoa que foi condenada injustamente e que na época ele era um excelente policial e participou desse caso. Então, assim, quem tá curioso e não ouviu ainda, corre lá e ouve o episódio 134. Sim. E esse episódio de hoje eu vou dedicar a 2 apoiadoras nossas, que são as Camilas. Porque a gente esqueceu de agradecer elas no episódio exclusivo para apoiadores que a gente fez. Na verdade, já fiz uma confusão. Eu confundi os nomes das nossas apoiadoras. E a gente tem 2 Camilas. A gente tem a Camila Horst e a Camila Miranda, que são membros do nosso grupinho. Todo mês elas contribuem para o drinkzinho seguir crescendo. Então a gente vai mandar um beijo para elas hoje, como um pedido de desculpa. Então, meninas, esse episódio foi para vocês. Mas esse beijo vai para todos os apoiadores lá do nosso grupinho especial, que é maravilhoso, né, Ju? Maravilhoso. Então, para quem quiser apoiar o Drinkzinho, vocês podem apoiar pelo Orelo, que vocês já sabem, que é uma plataforma super bacana, que também ajuda a gente, ajuda nós, criadores de conteúdo. E vocês podem apoiar por lá, mas vocês podem ouvir a gente por lá, que a Orelo paga umas moedinhas pra gente. E quem foi apoiador, também tem um linkzinho lá na Orelo, a gente manda para vocês pelo WhatsApp, para entrar nesse grupo exclusivo. Então lá a gente discute os casos, fofoca. Então vale muito a pena, é muito legal. Então apoia o Drinkzinho e a gente vai bater muito papo, vai ser muito legal. Adorei o caso de hoje, foi pesado, Ju, mas olha, eu realmente estava muito curiosa para saber detalhes dessa história, porque eu sei que tem outros podcasts brasileiros que até cobriram esse caso, algumas coisas no YouTube, mas eram bem superficiais. E a Ju, mais uma vez, trouxe um caso muito completo, repleto de detalhes. Então, salva de palmas para Juliana. Obrigada, gente. Só vou falar minhas fontes antes de terminar o episódio, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do caso, também quiser pesquisar. Eu utilizei matérias do allthatinteresting.com, crimelibrary.com, CBS News, Motherpedia e vídeo do Investigação Discovery e do canal iCrime. E eu sei também que tem na internet uma entrevista que a mãe da Shanda deu pro Dr. Phil, que também é bem interessante. Sim, eu achei muito deprimente, mas se vocês quiserem ver. Tem também uma página no YouTube chamada Shanda Shore Murder. E tem um documentário de mais ou menos uns 40 minutos, que tem também entrevistas com a mãe, tem entrevistas com as meninas que cometeram esse crime, algumas delas. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá. Eu assisti alguns trechos e é realmente muito cruel. Até o próximo episódio, que será a Carla que vai contar pra gente. Tem spoiler, Carla, do próximo episódio? Tem. Você sabe que a galera gostou tanto do caso da família Camm e do caso da Michelle Young, que quando eu estava pesquisando o caso da Michelle Young, tinha um outro caso similar. Tem algumas particularidades de uma mulher morta na própria casa e tudo mais. E é super interessante esse caso. A galera que gostou do caso da Michelle Young vai gostar. Porque no caso da Michelle Young e do Jason Young, ainda ficou ali uma dúvida no ar. Se foi ele que cometeu o crime ou não. Já nesse caso aí, eu acho que a gente vai ter uma confissão, uma coisa misteriosa no final, que talvez vocês se surpreendam. Então, assim, imperdível, vocês vão gostar pra caramba. Será que teremos uma condenação injusta ou não? Será que teremos um novo suspeito aí no meio do caminho que aparece? Vamos saber. Mistérios do próximo episódio. Sim. Então a gente se vê na próxima terça-feira. Na verdade, a gente tem postado os episódios na segunda, para quem é drinkers, sabe que a gente tá postando sempre que dá na segunda-feira, mas o nosso dia certo é terça, mas a gente provavelmente vai estar saindo um pouquinho antes, porque a gente é muito foda. É eficiência, a gente é muito eficiente. E mandem também dica, sugestão, interaja com a gente lá no nosso Instagram, que a gente quer ouvir vocês, a gente quer saber o que vocês acham do drinkzinho. Beijo pra todo mundo, fiquem bem. Tchau!